Então, se hoje nós pecarmos ou alguém falar de pecado conosco, e mas não é pecado, é tudo igual. Qual a resposta que você vai dar? Não é. Aí a pessoa vai te perguntar assim: por que não é? Pecado é tudo igual. Sim, para Deus tudo é igual. Como é que você responde falando que não é? Que pecado existe. A gente está aprendendo, mas necessidade. Mas devia estudar, né? Não, vamos lá estudar, ué. Apostila. E já pode pegar a apostila e já vai ficando preparado. A gente precisa gravar uns versículos de cabeça, tá? Para muitos, pecado é pecado e não há distinção ou grau entre eles. Diferentemente do que ensinam, primeira coisa, quem ensina é as Escrituras. E em contrapartida, o próprio Jesus. Se Jesus, que é Jesus, está ensinando, quem sou eu para ir contra ele? Há o que poderíamos chamar de pecados grandes ou pequenos. Porque nós temos a mania de chamar assim, os pecados pequenos e pecados grandes. Essas nomenclaturas é costume nosso chamar dessa forma, porque é a melhor maneira que nós temos para poder separar ou para poder explicar sobre a diferença entre os pecados. Por isso que a gente fala pecado grande e pecado pequeno, ok? Ainda temos os que são considerados como pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Acredito que você já deve ter lido isso, ou alguém já deve ter perguntado, ou vocês mesmos já devem ter se perguntado o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte, sendo que todos os pecados levam à morte. Porém, entretanto, estou indo muito rápido? Não, né? Ok. Os pecados que não são para a morte, eles também têm o nome de pecados veniais. Isso aí a gente vai entender porque eles chamam assim também. Ao analisarmos o Antigo Testamento, por exemplo, encontraremos certa distinção entre os pecados cometidos intencionalmente e os praticados por ignorância. Mas o próprio também ensina a diferença, por exemplo, em que alguém deixa de honrar pai e mãe para outro que se relaciona como uma escrava prometida a outro homem que ainda não foi pago o resgate. Ou seja, veja como o Antigo Testamento explica sobre isso e de uma forma muito discrepante. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este nós sabemos muito bem que é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa do mandamento é prolongamento dos dias sobre a terra, ou seja, vida e vida com abundância. Questão de honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe? Porque é a primeira autoridade que é constituída sobre a nossa vida. Então, se nós não sabemos honrar pai e mãe, quanto mais nossos pastores. Segundo versículo, Marcos 7:10. Aqui é Jesus já ensinando, né? Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Essa é a lei. Jesus em Marcos, ele está recitando a lei, né? Só para ficar claro, deixa eu abrir aqui, Marcos capítulo 7, verso de número 10. Para ficar mais fácil, só para a gente poder entender, aqui Jesus e os discípulos estavam com fome, eles passaram, pegaram algumas espigas, começaram a comer, aí alguns interpelaram ele dizendo assim: olha, vocês estão comendo, mas não pode, vocês tinham que lavar as mãos como os anciãos ou como os antigos faziam, ou seja, tradição, religiosidade. Aí Jesus, né, como ele é um cabra muito sensato, ele diz assim: fica tranquilo, filho, porque o que contamina não é o que entra não, tá? O que contamina é o que sai. Só que Jesus fala isso e
imagino eu que os fariseus iam pensar assim, não, a resposta dele vai ser só até aqui. Só que Jesus nunca responde só até aqui. Ele responde até aqui sempre para mais. Aí que está o problema. Marcos 7, verso 6 diz assim: respondeu-lhes, 2 pontos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Jesus chamava o povo de hipócrita mesmo, né? Nossa Deus. Aí Jesus diz assim, ó, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ou seja, os fariseus, alguns escribas, doutores da lei, eles se atinavam mais a ensinar ao povo coisas que eram doutrina de homem. Simplesmente eu inventava uma doutrina, ensinava para o povo e pronto. Por exemplo, nós sabemos muito bem que a deusa Amon, ela tinha uma doutrina que, por exemplo, a mulher não poderia cortar o seu cabelo em hipótese alguma. Isso é doutrina humana, isso é julgo humano. Ok? A Bíblia não dá esse tipo de relato. Aqui Jesus está falando sobre isso. Verso 8 diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. Ou seja, vocês preferem errar no mandamento de Deus e guardar a lei humana. Isso aqui a gente viu muito, infelizmente, né? Verso 9, disse-lhes ainda, jeitosamente, ou seja, é igual brasileiro, né? Vocês estão dando um jeitinho de rejeitar os preceitos de Deus para guardar a vossa própria tradição. Verso 10, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, que é justamente o que nós lemos. Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Aí, chega no versículo 11, Jesus explica isso de uma forma maravilhosa. Ele diz, vós porém dizeis, ou seja, vocês fariseus, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, 2 pontos, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis mais outras coisas semelhantes. Lendo assim rápido, a gente não entende. Mas Jesus está dizendo assim que, olha, o mandamento de Deus é honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Só que vocês estão pegando doutrinas suas e trocando. Por quê? Quando vosso pai, vossa mãe fica viúva, o que é que vocês dizem? Que vocês não são obrigados a honrá-los, ou seja, vocês não são obrigados a alimentar nem seu pai nem sua mãe. Você não é obrigado a dar teto para ele, a vestir ele, a cuidar dele na saúde, na velhice. Ou seja, então o povo trocava literalmente a lei de Deus pelas tradições humanas. Aí Jesus arrebenta mesmo, não tem como. Volta para a apostila. Estou sentindo que vocês estão assim meio... O que vai acontecer daqui para frente? Vocês estão tipo assim com esse pensamento. O que foi, gente? Eu estou com... Você está com frio? Pode ser no ventilador, meu filho. Né? Pode se ligar. Né? Eu também vocês estão assim, olhando, pensando, tipo, o que está vindo aí? Não, já pode ficar tranquilo. Esses 2 amigos aqui é bacana. Você pode ficar tranquilo, porque os 2 olhinhos, né? É só olhando. Desse jeito. Voltando na apostila, Efésios 6, 1 ao 3. Diz assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora veja, Levíticos 19, 20. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. Se olharmos para esses 2 textos, o primeiro está falando só a questão de honrar pai e mãe. Eu coloquei 3 referências aqui: Antigo, Novo Testamento e a explicação de honrar pai e mãe. Levíticos 19, 20, se nós olharmos a grosso modo, se um homem deitar com uma escrava prometida. Se o homem que deitou com a escrava prometida, independente, ele causa um adultério.
ao mesmo tempo ele tem um pecado de fornicação. Ao mesmo tempo ele está violando uma lei, porque ela é prometida para outro homem, mesmo sendo escravo, mesmo esperando pagamento pela sua liberdade. Aí o texto bíblico diz assim, eles não morrerão. Ele só vai pagar o que é devido à punição, mas será libertado. Pronto. Continuando na apostila, diz assim: analisamos então que enquanto aquele que falar mal, injuriar, abusar, amaldiçoar pai e mãe, seus dias serão abreviados, ou seja, serão mortos, pois os dias serão abreviados. Por outro lado, aquele que praticou fornicação, prostituição ou qualquer outra prática sexual como escrava prometida, é só nesse caso aqui, como escrava prometida, seria apenas açoitado e não morto. O homem que se deitasse como escrava prometida a outro homem nessas condições escapava da morte, mas permanecia culpado perante Deus. A expiação seriam açoitados. Era necessário para que houvesse o perdão. Agora veja, diante daquilo que conhecemos como pecado, se você não honra pai e mãe, pela lei que nós vimos aqui nesses versículos, deixar de honrar pai e mãe é muito mais pesado diante de Deus, muito mais penoso diante de Deus do que eu deitar com uma mulher que é uma escrava que é prometida para outro homem. Se isso acontecesse, eu seria apenas punido, mais nada. Pagaria o que era devido, geralmente num valor ou num animal, era feita a expiação, pronto, acabou. Então, digo eu, tá? Não a palavra, digo eu, isso poderia para eles abrir um precedente do seguinte: se eu tenho como pagar a pena, a escrava olhou para mim, achou eu mais ou menos, eu olhei para ela, achei ela mais ou menos, o que vai acontecer? Vou pegar a escrava, vou deitar com ela, mesmo sendo prometida por outro homem. Se alguém descobrir o que eu faço, eu pago a pena. Eu não vou ser morto. Aí vem hoje, vamos pular para hoje. Por que isso aqui eu explico um pedacinho, mas só lembrando. Hoje nós pecamos, mas a punição do pecado não é imediata. Então isso faz com que nós acabamos abrindo um precedente para nós pensarmos assim: bem, se não houve uma punição extrema, então significa que este pecado eu posso cometê-lo, porque não tem uma pena alta para esse devido pecado. Por exemplo, se mentimos, o que nós pensamos? Bem, eu menti. Mas dependendo da mentira, eu vou classificar a mentira em grande, pequena, mais ou menos. Se a mentira foi para poder livrar alguém de algum erro, de algum dano, da morte, aí a gente começa a fazer os cálculos da mentira. Só que aí a gente pensa, bem, a mentira em todos os casos, ela não me trouxe uma penalidade grande. Se ela não me trouxe, então não tem problema eu falar uma mentira. Ou muitas das vezes uma mentirinha. Mas quando há um pecado, por exemplo, do roubo, o pecado do roubo ou do furto, aí já implica em alguns outros problemas. Porque nós temos a própria lei do homem, artigo 155 e 15 não sei o que é o furto e roubo. Então se você for com 55, 57, se você for pego, você vai ter as suas devidas penas e tudo. Então o que você pensa? Bem, se eu roubar e alguém vê, ou eu for preso, alguma coisa, eu vou pagar uma penalidade. Então, melhor mentir do que roubar, porque a penalidade pela morte ela é imediata. Então, ela vem sobre a pessoa. Então, acaba que muitos imaginam o quê? Bem, dependendo do pecado, eu acabo tendo uma certa facilidade em acreditar nele. Eu posso pecar, porque o mal não virá sobre mim. Imagina que olhando para essa lei, imagina Deus dando essa lei para Moisés lá no deserto. Agora imagina quantos homens não chegou a deitar com mulheres que eram escravas. Por quê? Deus ele vai dar uma lei devido àquilo que o homem tem no seu coração.
Porque homem nenhum gosta de lei. Lei não foi feita para o homem, mas ao mesmo tempo ela foi feita para a própria segurança do homem. Ok? Continuando aí no apostila. O pastor, mas Sim. quando fala assim, não é imediato, aparentemente não é imediato, mas tipo assim, tem a consequência. Sim, tem a consequência. Igual o caso da mentira, até mesmo que a palavra fala, né? Aquele que o diabo é o pai da mentira. Sim, Então quem mente é filho do diabo. sim. Né? Aí a pessoa acha que, não, mentirinha para ver a cara do outro, e ele só tá tudo. Sim, quando eu falo que ela não é imputada imediata, por quê? Se eu minto, independente do local, da razão, do tamanho da mentira e por aí vai, nem sempre aquela mentira, a penalidade dela é imediata em mim, principalmente de uma forma visível. Porque a maioria dos pecados nós imaginamos o quê? Que a penalidade do pecado é visível. Quando ela vem sobre mim, é como se fosse escancarado, como se todos soubessem. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, principalmente, as pessoas pecavam e parecia que o pecado vinha assim, a cavalo sobre elas, e aquilo era, todo mundo sabia. Por exemplo, a pessoa ficava... a pessoa leprosa, por exemplo, ela era proibida de entrar no arraial. Se nós lermos ou estudarmos sobre a lepra, é a doença que mais tem páginas na Bíblia falando dela, é a lepra. Só que a gente vai ver que a lepra ela vinha por vários motivos. Um dos motivos que a Bíblia mais caracteriza é pecado. Por muitas das vezes, por causa de pecados, a lepra vinha sobre o homem. Aí tem toda a descrição, como tinha que ser feito, como tinha que apresentar o sacerdote, todo aquele processo. Só que mesmo se ele teimasse em entrar no arraial, ele era digno de morte. E a morte era imediata. Para quê? Para que não contaminasse todo o arraial. Então veja, uma coisa você vê imediato. Opa, errou, transgrediu. Lembra do processo de transgredir a lei? Transgrediu. A punição imediata, ela tem que vir. Um outro aqui, por exemplo, se eu não me engano, um outro que isso acontecia era quando como é que fala, gente? Havia ato sexual com o animal, zoofilia. Quando ocorria de ser descoberto, a pessoa tinha que ser apedrejada imediatamente fora do arraial. Por quê? Para que se limpasse o arraial. Porque o próprio Deus dizia que ele andava no meio do arraial do povo hebreu, ou seja, do povo dele. Então, quando ele andava, ele não queria que não houvesse contaminação. E a maioria dessas contaminações não era todo mundo que sabia, porém Deus sabia, e ele acabava revelando isso, principalmente para o sacerdote, né? Nos dias de Moisés, para o próprio Moisés, porque ele falava com ele cara a cara, e depois, no passado do tempo, com os profetas. Então Deus ele sempre queria o quê? Um arraial limpo e purificado, onde ele pudesse caminhar, onde ele pudesse habitar. Ok? Queridos, continuando, diz assim: portanto, há aqui uma distinção de diferença entre pecados e seus graus de maldade, e também o grau de punição. Nada mais seria necessário para descrever esta diferença nas Escrituras. Ressalto ainda alguns, no caso 42, né? Alguns pecados que são passivos de morte, devido ao seu grau de maldade nas Escrituras. Não deve ser confundido, por exemplo, com aqueles que são para a morte, relatado em 1 João, que nós vamos estudar depois. Esses aqui, a punição é a morte. Em 1 João fala que tem pecados que é para a morte. E como ele é para a morte, João diz assim: por esses aí eu digo, nem preciso orar. Você não precisa nem orar, que não vai adiantar, não. Então significa que a gente está perdendo tempo orando com muita gente. A gente pode falar mais Primeira João? Depois a gente vai lá para 1 João. Primeiro nós vamos ler esses aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu entendi. Esse pecado, Deus te perdoa, mas a morte vem. Mas a morte vem. Mesmo ele perdoando. Mesmo ele perdoando, mesmo fazendo a expiação.
a morte vem. Isso aí não tem conversa não. Olha só. É igual um traficante, né? Tipo assim. Se a gente pensar assim. Se for pensar assim, mesmo se ele tiver de perdão, tá lá na cadeia, assim. Saiu, o cara vai matar ele. Deus perdoa, mas. Olha só, o primeiro pecado aqui é o assassinato. Só para ter uma ideia, Gênesis 9,6 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ou seja, você derramou sangue, filho, você também vai morrer do mesmo jeito. Mesmo se for em legítima defesa. Não, aí já é outro caso. Porque tem uma discussão. Aí já entra outro caso. Aí já tem outro agravante, tá? Quando é legítima defesa, a conversa é outra. Aí a conversa é outra mesmo, tá? Defender família, por exemplo, uma coisa Aí onde o senhor trabalhava, né? Aconteceu uma coisa. Se acontecer de você ter que defender a vida, a Bíblia ela não dá esse peso. Porque é mais ou menos assim, como se a Bíblia, depois a gente vai ver isso, é como se a Bíblia dissesse assim, ó: tentou te matar, você tem o direito de se defender. Se você matou, o culpado do sangue não é você. Mas hoje as leis humanas, ela nos dá uma lei que diz o seguinte: você matou, filho, você vai responder. Matei em legítima defesa, então isso tem que ser provado. Por isso tem pessoas especialistas para isso. Mesmo sendo em legítima defesa, ainda assim você continua tendo culpa. É o mesmo processo com Deus. Ou seja, eu e você fomos perdoados dos nossos pecados. Vocês creem nisso? Fomos perdoados em Cristo Jesus? Ok, mas nós carregamos a culpa. Culpa nós temos. É como a gente dizer assim, eu estou livre. Aqui que a gente entende o preço da justificação. Eu estou livre, mas a culpa está sobre mim. Eu sou culpado desse crime. Eu não sou condenado nesse crime. É diferente. Porque a condenação é onde Cristo me justifica, para eu não ser condenado. Mas a culpa está. Por isso que um dia essa culpa sairá graças a Ele. Por isso que a gente tem que se alegrar nele. Porque somente Ele, por Ele, para Ele e somente Ele. Queridos, outra aqui, ainda dentro do assassinato. Outra aqui que eu quero ler, só para a gente entender, livro do Êxodo, essa referência do capítulo 21, ela diz o seguinte, Êxodo 21, 12. Êxodo 21, 12 diz: quem ferir a outro, de modo que este morra, ou seja, eu não estou com a intenção de matar de uma vez, não. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Ou seja, então não tinha conversa, não. Filho, você matou, você vai ser morto do mesmo jeito. Mas como assim você vai ser morto? Pode ser, o dia de amanhã pode ser o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, não tem problema, você vai morrer. Não tem conversa, por quê? É o famoso olho por olho. Aí lá na lei, nós entendemos isso, olho por olho, dente por dente. Jesus vem agora e muda esse negócio. Ele muda. Você não vai ver mais Jesus dizendo assim: filho, ainda continua olho por olho, dente por dente. Jesus não diz isso mais. Mas ele diz assim: aquele que ferir tua face. Mas nossa Deus, vou matar a mãe. Ó, não. Olha, Jesus, então na história quem vai morrer é eu. Você vai ver que ele fala que se você morrer, você vai ver que ele fala que isso é uma bem-aventurança. Lembra? Vocês vão lembrar, né? Lembra na última aula eu falei assim, acho que foi na última, né? Que eu falei que vai morrer primeiro que você? Por que disso? Porque isso é uma bem-aventurança. Porque se você morre nesta terra, seu corpo vai para a terra, para o pó, a sua alma vai para o paraíso. Você falou que não quer ser arrebatado. Você vai gozar dos bens do paraíso, seu espírito
seu espírito volta para Deus e aqui eu vou gozar os prazeres do paraíso. Enquanto você que está na terra ainda está sofrendo e com risco de não ir para o paraíso. Entendeu? Aí Jesus toca a trombeta, aparece. Quando ele aparece, eu que estou aqui no paraíso. Né? Aqui, ó, paraíso. Aí o que vai acontecer? Olha o meu aqui, ó, paraíso, né? Ao pó da terra, ao meu corpo do pó da terra, ó, tem que ressuscitar, encontrar com a minha alma. O processo do Espírito de Deus é mistério, porque ninguém sabe como que vai acontecer. Esse Espírito tem que entrar para poder ter fôlego de vida. Eu vou encontrar com o meu Jesus primeiro. Não, já entendi, vamos morrer. Porque aqui no paraíso eu não encontro com ele. Morreu antes ok? E aí eu encontro com ele e se por um acaso vocês ainda estiverem vivos, depois que eu chegar, aí vocês vão chegar lá também. Deu para entender porque eu tenho mais uma chance para as pessoas que ficarem depois que a... No primeiro arrebatamento? Isso. Que vai ser muito Aí os que ficarem vai ser meio que... segunda vez Vai ser tipo assim, como se fosse no período da lei. Porque você não terá aquele que convence o homem. Então o homem será convencido novamente por meio de obra, por meio de testemunho. E pior, você ainda vai ter que esperar, por exemplo, as duas testemunhas se manifestar. Não, vai ser... Resumindo. Vamos morrer. Vamos morrer logo que é melhor. Ai, meu Deus do céu. Olha só, o próximo versículo, que é o 13, diz assim: porém, diz que vai morrer, correto? Só que o 13 diz: porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Veja o que Deus está falando. Ó, você pode ser do meu altar, você pode ser santo, você pode ser isso. Se você matou, querido, eu estou dando liberdade para eles te arrancar daí e te matar. Não tem conversa não, gente. Você matou? Vai morrer. É a mesma paga. Você matou? Vai morrer. Ah, vai morrer. Aí, lá no versículo 20 diz assim, eu estou lendo só a referência que está aqui, é só para a gente entender o que eu estou lendo. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferir, morrer, debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. O escravo era tido como algo de valor, dinheiro. Então ele está dizendo assim, ó, querido, você bateu com seu cajado, com seu bordão, mas você bateu tanto ao ponto dele morrer? Não tem conversa não. Vai morrer. Deus ele pesava na mesma proporção. Aí por que agora a gente não pode mais matar o cidadão na mesma proporção? Porque Cristo, ele é essa paga que a lei demandava, sangue por sangue. Quando eu falo olho por olho, dente por dente, eu estou falando assim, ó, você derramou sangue, então vai requerer de você também sangue. Aí você pega hoje, fulano matou. Por que fulano que matou? Por que na guerra assim Jesus me perdoou? Jesus assim te perdoou, só estava esperando isso. Aí ele vai assim, eu não acredito não, Jesus perdoou esse cara, não? Não é possível que Jesus perdoou ele. Perdoou por quê? Porque como a lei pedia sangue em favor, quem é o sangue perfeito senão Cristo? Então é onde Cristo paga o sangue necessário. Por isso que eu falo, é difícil você acreditar que um cidadão, como aconteceu agora, os avós lá, violando a própria neta, e a avó falando com a netinha lá, que ela não podia contar para ninguém, não podia falar, ninguém ia acreditar. É os avós violando as próprios netos. Agora você imagina,
Aí você fala assim, peraí, esses vovô vai ter que morrer, melhor morrer não. Vamos fazer ele sofrer primeiro. Vamos fazer sofrer antes de morrer. Mas não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que agora, em Cristo, os dois são merecedores de perdão. A culpa nunca sairá deles, mas são merecedores de perdão. Então, se eles se arrependerem de fato e crerem no Filho de Deus, serão submetidos ao perdão de Cristo. Então, o sangue que a terra clama, que seria dos dois, para ser derramado, Jesus fala assim, não precisa. Não precisa. Por que não precisa? Porque o meu sangue é suficiente para pagar pela morte deles. O meu sangue é suficiente. Por quê? Porque desde os dias de Abel que a terra clama por sangue, ela clama por justiça. É por causa disso. Então Cristo ele é perfeito. Voltando, então veja, pastor, oi? parece que é uma coisa que fica na carne da gente, né? Se um cara mata um ente querido nosso, enquanto aquele cara não morrer, pelo menos do mesmo jeito, a gente não sente paz. Parece que fica pulsando, né? É porque a terra ela clama por isso. E quando a Bíblia fala que os homicidas não vão pro céu, Quando ela fala? Homicídios. Não arrependeu não? Vai para o céu não. Ali é só alguns que a Bíblia fala. Porque se a Bíblia naquele ponto ali, por exemplo, o próprio livro de Apocalipse, se ela fosse escrever todos que não herdarão o reino dos céus, vou falar para você, precisava de um outro livro de Apocalipse só para falar quem não vai entrar. Por quê? É claro, podia resumir e falar assim, ó, aqueles que não se arrependeram. Mas para ficar uma coisa assim bem mais apaixonante, os homicidas, os escarnecedores, os... é bom demais. Aí quando você lê, você fala assim, não, eu não me enquadro nisso aqui, não. E a sapatão é o quê? Está dentro. Está Você dentro. vai falar uma palavra aí. Está dentro, mas não é do céu, não. Está dentro do inferno. Na verdade, elas entram dentro do mesmo contexto afeminado. Eu sou hominada. É. Fala aí. É isso. Ela vai falar isso. Tá assumindo na Bíblia. Né? Só falar, olha. Sangue e fogo. Olha só. O próximo que a gente vê, olha que coisa interessante. Deixar de circuncidar-se. Olha que coisa, gente, isso aqui é sério demais. Isso aqui é sério demais. Deixar de circuncidar. No Antigo Testamento, até a morte de Cristo, para ficar mais claro, né? Desde o dia que Deus fez aliança com Abraão na carne, até os dias de Cristo, todo macho no 8º dia deveria ser circuncidado. Todo aquele que não se circuncidasse, ele deveria morrer. Olha que coisa. Ele tinha que morrer. Gênesis 17, não, vou ler o Êxodo. Gênesis. Vou ler só alguns, tá, João? Vou ler tudo. Não. Paciência para isso, não. Eu estou querendo chegar num outro ponto aqui. Gênesis 17, 14. Olha o que Deus fala com Abraão. Não, vou ler a partir do 9. Disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Então significa que é um estatuto perpétuo. Todo judeu, mesmo crendo em Cristo, todo judeu ele é circuncidado. Mesmo se ele não foi circuncidado no 8º dia, um dia ele vai se circuncidar, porque essa lei aqui é para eles. Eles serão circuncidados. Até o dia de hoje. Mas só para eles, não. Só para eles. Ainda estava essa Bravanel. Passou esse dia ela circuncidada. Ah, tá. Tá, com licença. Isso. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro.
a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Verso 14. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Isso aqui era muito sério. Todo aquele que Deus chamou tinha que ser circuncidado. Todos tinham que ser circuncidados. Abraão, queridos, quando ele circuncidou seu prepúcio, ele tinha mais de 90 anos de idade. Isso para um velho de 90 anos de idade. Mas, gente, vou falar para vocês, haja vinho para tentar deixar esse homem embriagado. Você está doido, você deve ter sentido uma dor. Por quê? Se você pegar a história, você vai ver que uma das filhas de Jacó, acho que era Tamar, se eu não me engano o nome dela, ela, quando eles foram eles estavam nas terras de um rei, que eu esqueço o nome da terra, e o filho do rei meio que deu uma encrespada para o lado dela. Só que isso para eles foi como um estupro. Ele violou ela. Quando os irmãos ficam sabendo, quem são os irmãos? Só 12. 12 irmãos ficam sabendo do babado. Aí Jacó chega e fala assim: não, gente, vamos amenizar esse negócio. Ó, já que seu filho deitou com minha filha, o nosso Deus diz o seguinte: que nós não devemos ter aliança com outros povos. O nosso Deus fala isso. Só que só tem um jeito da gente saber que vocês realmente querem paz: se vocês também circuncidar o prepúcio. Gente, criança do 8º dia até o mais velho que tinha dentro da cidade, todos circuncidados. Aí a Bíblia fala que na noite, circuncidado no dia, né? Aí durante a noite a dor era tanta, muita febre e tal, que os filhos de Jacó, se eu não me engano, Simeão, Rúben e, se eu não me engano, Judá, se eu não me engano, esses 3 fizeram lá uma turminha no arraial e entrou na cidade. Aí passou a espada em todo mundo, porque ninguém tinha força nem para levantar a própria espada. Então eles não conseguiam se defender, é muita dor, não tem anestesia, é dor demais. E Deus, ele não quer saber disso não. Ele fala assim: querido, você quer ter aliança comigo? É na carne. Quando o povo foi sair do Egito, você vai ver que naquele último momento, o momento da Páscoa, antes de celebrar a Páscoa, Deus mandou Moisés tomar o devido cuidado que todos deveriam ser circuncidados para poder tomar a Páscoa, porque ali foi celebrada a primeira Páscoa. Só que Deus falou assim: olha, se tiver algum estrangeiro com vocês para fugir da morte, se por um acaso ele quiser participar da Páscoa, não deixe. Mas se ele circuncidar o prepúcio da vossa carne, então você pode permitir então ele participar da Páscoa. Então veja, quando você olha para esse tipo de coisa, que é a aliança do Senhor, e a aliança dele é quebrada, querido, o que vem logo em seguida é o quê? Morte. Por isso que todo aquele que não crê na aliança que é feita no sangue de Jesus, o seu fim será a morte eterna. Você não creu na aliança que Cristo fez no sangue, não? Não, para mim, não precisa crer, não. Continua sem crer, não tem problema não. Vai nessa força aí, daqui uns dias a gente conversa. Filho, naquele dia não tem conversa, não. Você não creu, não? Não, partai de mim, fogo do inferno. Então a aliança naquela época era na carne. Era na carne. Hoje é aqui. Livro de Colossenses, Paulo fala que antes a circuncisão que era na carne, ele fala que isso agora não tem proveito nenhum no quesito de salvação, ok? Aí ele diz o quê? Que agora a nossa circuncisão é feita não mais na carne, mas agora é feita no nosso coração. Ou seja, ele está remetendo esta palavra à nossa fé, à nossa crença, o modo de viver, o modo de agir, confiando e crendo que a aliança realmente é feita no sangue e não somente mais no prepúcio, ok? Então veja só alguns, 42, né, no total, que são dignos de você morrer, se você quebrasse algum desses aqui. Eu li só 2 aqui para a gente entender, né? Veja, assassinato, deixar de circuncidar, comer pão fermentado durante a festa dos pães ázimos. Pães ázimos é a Páscoa, tá? Então se você come pão fermentado, você é digno de morte.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lá em Coríntios, aquele velho texto que a gente sempre lê. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, lembra disso? O finalzinho do texto diz assim: por isso há muito entre vós, doentes, enfermos, e não muitos que já dormem. Lembram disso? Aquilo dali é por quê? Porque esse povo, um povo que come a Santa Ceia de forma leviana, ou, como a gente tem o costume de dizer, com fermento, são pessoas que são dignas de morte. Isso acontecia tanto na lei como acontece até hoje na graça. Há muitos que estão dentro da igreja participando da ceia, mas na verdade estão mortos, estão enfermos, estão doentes. Por quê? Comem o pão com fermento. Pastor, qual fermento o senhor está falando? O pecado. O próximo, ferir os pais. Olha a diferença: ferir os pais e amaldiçoar os pais é digno de morte. O rapto, o vender ou for achado na sua mão, morte. Não cuidar do animal que pode matar, morte. Deixa eu ver o que vocês iam perguntar. Deixa eu ler o texto para vocês entenderem. Deixa eu ler aqui que vocês vão entender, tá? 21, do 21. Uma cobra, pitbull, por exemplo. Êxodo 21, só Sandra, versículo 28 ao 32. Olha só: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne. Olha só: mas o dono do boi será absolvido. Versículo 29. Mas se o boi antes era dado a chifrar, ou seja, boidrado, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Você sabe que seu animal pode matar alguém? Sei, prende espírito. Porque como você sabe que ele pode matar e você não dá um jeito, você é digno de morte junto com ele. Por quê? Porque se o seu animal é seu, se você não cuida do seu animal, o sangue que ele derramou, ele tem que morrer, mas também o dono dele tem que morrer. Uma coparticipação. Próximo, feitiçaria. Você é feiticeiro, filho? Você tem que morrer. Aí o feiticeiro tem algumas coisas que a gente precisa entender. Essa feitiçaria é quando Deus fala: não haverá feiticeiro no meio do meu povo. Só que lá em 1 Samuel, você vai ver que Samuel, dado a palavra do Espírito Santo na boca dele, ele fala com Saul assim: Saul, qual que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Qual que é melhor? Gente, quando ele pergunta isso para Saul, acho que Saul deve ter ficado assim meio que desnorteado. Porque se nós pensarmos assim, qual que é melhor para nós? Obedecermos aquilo que o sacerdote falou vindo da parte de Deus, ou fazer um culto para Deus? Qual é melhor? O que é melhor nessa história? Eu fazer culto para Deus, ou eu obedecer à voz do sacerdote? Eu tenho que obedecer. Obedecer ou fazer culto? Obedecer a voz. Porque o culto naquela época tinha que ter derramamento de sangue, né? Gente, então eu vou contar para vocês. Ai. Hoje, na graça. A graça, é mais pesada do que a gente imagina, mas hoje tem muito culto que a gente presta a Deus que não chega para Deus. Não passa nem do terno. Passa nem do terno. Por quê? Porque o líder, o sacerdote, aquele que Deus colocou, ele dá uma palavra de ordem. A palavra de ordem que ele deu, ele dá direcionada pelo Espírito. Então, se você quebra aquela palavra, querido, o seu culto não chega. Se o seu culto não chega, pode esperar que vai vir. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? É
uma pergunta que ele faz. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, ou seja, o obedecer, melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, ou seja, a sua desobediência para Deus é feitiçaria. E a obstinação, sabe o que é obstinação? Tem muito crente feiticeiro. Querida, você sabe o que é obstinação? Não possa, não. Sabe o que é obstinação? Obstinação? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Obstinação é teimosia, gente. Nossa, aqui, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a teimosia como idolatria e culto a ídolos. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, verso 23. Mas é no tempo da lei, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou a ti. Amarrado, Tudo por quê? Porque você, além de ser uma pessoa teimosa, você também é feiticeiro. Não, repete esse aí do feiticeiro. Vai ficar Gente, agora eu entendi que Jesus não voltou ainda, você acredita? Cada gente mesmo. Eu achei que os outros, meu Deus, é nosso. Jesus não deixa o Senhor ser feiticeira nunca. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ídolos do lar significa o quê? São aqueles ídolos que você comercializava e você adorava literalmente no lar. Diferente dos outros que você adorava no templo. O do lar é como se fosse aquele ídolo de estimação, o ídolo preferido. Mais ou menos assim. Então Deus está dizendo assim, querida, a sua idolatria não é só como aquela que se adora no templo, mas também aquela que se adora em casa. Porque a que se adora em casa é uma idolatria escondida. E a gente tem a mesma idolatria, sabia? Principalmente se tratando da casa da gente. Falou que é da casa da gente, não vou falar para você, viu? Até para poder pisar no tapete da sala, dependendo da casa que você entra, meu irmãozinho, misericórdia. Ela olha para o seu pé e vai assim, meu irmão, pisa aí não. Mas mamãe, isso aqui não é tapete? Você pode até pisar, mas tira o chinelo. Tem uma meinha aí, ó, calça a meia para você entrar. Eu tô na China. Tô na China calção, né? Tira o chinelinho e tal, né? O correto é esse, a gente pode fazer. Porque você sai na rua, você pega as bactérias, tudo, transição. Igual quando eu chego no hospital, eu tiro meu tênis na porta de casa, e eu só fico no meio. E é uma forma de transição. Você está carregando, entendeu? Então, eu realmente já tenho chinelo de rua e chinelo de casa. Mas eu não exijo que minhas visitas cheguem e tirem, não. Fica à vontade. Quando você vai embora, eu limpo. Próximo. Zoofilia. Deitou com o animal, vai morrer. Aí eu pergunto para você. Aí eu te pergunto. Vou fazer uma pergunta. É uma pergunta. O que é o sexo em si? O sexo é necessário haver penetração? E o que dizer então dos nossos animais de estimação que... Ixi, a gente tem tão profundo. Oh Deus, tem misericórdia. Como é que vai me ver ele? Uma estimação que você tem, tipo assim. Tipo isso? Ele dá beijinho e tudo assim? Graças a Deus eu tenho bicho. Não. Vamos pensar. Vamos só pensar. Não, mas não precisa pensar em saber. Fala também. Meu Deus, não tem como.
Ele está pensando numa palavra, está muito sério. Idolatria, vamos pular aqui. Idolatria. Não, tá tudo bem. Perguntou, se não é só penetração. Não é. Então, um afeto, carinho. Então, dependendo da forma que a gente cria e cuida dos nossos animais de estimação, nós devemos tomar cuidado. Por quê? Nós podemos estar pecando e podemos estar errando até mesmo sem ter um conhecimento disso. Porque todas as vezes que falamos em sexo, a primeira coisa que vem à nossa mente é penetração. A gente não lembra de outras coisas. E muitas das vezes, quando a gente pega carinho pelos nossos animais, a gente pega carinho suficiente para tratarmos ele quase que como um ser humano. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Animal, mesmo sendo de estimação, porque a própria Bíblia mostra isso lá no livro do Gênesis, mesmo ele sendo de estimação, ele ainda é um animal. Deu para entender, gente? Então nós devemos tomar o máximo de cuidado para nós não estarmos passando do limite do que é um animal doméstico e do que é uma afeição àquele animal. Devemos tomar muito cuidado com isso. Eu já vi minha prima falando que o cachorro dela é mais carinhoso que o marido. Isso diante de Deus, isso é um crime. Observe, eu não tenho nada contra e ao mesmo tempo eu tenho tudo contra. Às vezes eu pego o meu Instagram, eu estou ali, né, fazendo uma postagem aqui, olhando um trem ali, às vezes não tenho nada para olhar. Só que aí eu vejo umas postagens assim, eu confio mais no animal, eu ponho lá um cachorrinho, né? Mais no animal do que no ser humano. Cada vez mais que eu conheço o ser humano, eu confio mais nos animais. Cada vez mais não sei o que, eu amo mais o animal. Querido, a Bíblia não manda você animar. A Bíblia não manda você amar animal. A Bíblia manda você amar ser humano. E pior, manda você amar os que não prestam mesmo. E a gente tem a mania de amar mais um bicho do que o ser humano. Então é nesse ponto que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer ver só uma coisa? Pode parecer para vocês, pode parecer pouca coisa, mas para mim não é, porque eu estou embasado em Bíblia. Se você tem costume de toda vez chamar o seu animal para deitar na sua cama, você está pecando. Por quê? Porque a sua cama é um altar. A Bíblia fala de altar três coisas na verdade, né? Cama, mesa e altar feito principalmente com pedras, não lavradas, pedras brutas, como era feito um altar. São 3 tipos de altares que nós temos na Bíblia. Então toda vez que você levantava um altar a Deus, aquilo era um altar. Toda vez que você casa e vai para a cama, não importa o tamanho da cama, a altura, a largura, não importa, é cama, aquilo ali se torna um altar. Mesmo quando você se assenta para almoçar com alguém, aquilo é um altar. Então você faz aliança com aquele que deita, senta, pula e rola na sua cama. Por isso que a primeira coisa que eu dou, ou que eu falo, ou que eu pelo menos tento ensinar, para quem é casado, principalmente é querido, não apresente o seu quarto para ninguém que entrar na sua casa. Não abra a porta do seu quarto para ninguém que entrar na sua casa. Não mostre, deixa eu te mostrar minha casa. Querido, você pode mostrar a casa inteira, começando pelo banheiro, mas não abra a porta do seu quarto. O que é isso aqui? Não, esse é meu quarto, querido. Deixa eu ver. Não hipótese alguma. Mas eu sou sua melhor amiga, vai continuar sendo e meu quarto vai continuar fechado. Porque aqui dentro é meu altar, eu e Deus. Claro, né? Eu e meu marido, claro, né? É isso que é difícil na cabeça. Falando em cá, senta aqui. Você pode sentar no chão, na minha cama, não. Tá dando para entender, gente, o que eu estou dizendo? Olha, geralmente é quem é casado, ok? Geralmente. Porém, uma coisa é certa, a cama não é lugar para ninguém ficar sentando. Quer sentar, senta no chão, senta na cadeira, senta no sofá, senta lá na rua. Ô Senhor. Esse é o correto. Podemos voltar para a apostila? Podemos voltar para a apostila? Pode. Tem que quebrar uma delas aqui? Podemos? Meu Deus do céu. Tem que quebrar uma delas. Mas agora Agora
você está na cama dela? Não tem problema. Quando a gente fala assim de filho, o filho em si, não tem problema. Mas em todos os casos, sua cama é sua, a dele é a dele. Próximo, idolatria. Idolatria eu já te falei alguns aqui, né? Eu achava que cada desses caras, a gente vê hoje em dia que está substituindo gente, eu achava que ia cair na idolatria. Sim, isso acaba se tornando uma idolatria, porque a idolatria ela tem vários níveis e vários tipos de idolatria. Então a idolatria ela pode englobar assim, pode englobar muita coisa a idolatria. Então a gente tem que vigiar a todo instante, porque quando Jesus ele procura ensinar isso, a questão de vigiar e orar, é justamente nesse sentido. Você pode ver que a gente tem que passar, claro que isso não é o correto de ensinar, mas você tem que passar muito mais tempo vigiando do que propriamente orando, porque quando eu vigio, eu oro com a minha alma. Então eu estou em vigilância, como vigia numa sentinela, numa guarita, mas em minha alma eu estou orando, mesmo vigiando. Mas quando ele fala o sentido de orar, é aquele sentido que você fala assim, bem, agora é o tempo que eu tiro e eu vou me dobrar, eu vou me entregar. Então é o tempo que você não tem para vigiar, é o tempo que você tem para se entregar, ok? É nesse sentido, precisamos vigiar demais, gente. O próximo, copiar o óleo da unção. Gente, nosso Deus deu a receita para Moisés, falou assim, Moisés, chama os especialistas em especiarias, os boticários da vida. Chamou aqui, ó, o óleo da unção é assim, assim, assim. Beleza. Aqui, ó, esse óleo é só para ungir rei, sacerdote, profeta, é para ungir só as coisas sagradas ao Senhor. Se alguém tentar copiar, até mesmo por causa do cheiro, perfume, vai ser morto. E hoje que hoje a igreja... Não, hoje não tem essa demanda. O problema hoje é quando a gente tenta copiar o óleo que é o Espírito, né? Já viu alguém tentando copiar o Espírito Santo? Pois é. Ungir um estranho com óleo. Era o mesmo sentido. Fabricar um incenso sagrado para cheirar. O incenso sagrado para cheirar era o incenso do estoraque, ônica e gálbano. Isso daí era feito somente para Deus, porque isso tem a ver com a obra sacerdotal de Cristo. Então era proibido, era apedrejado, morria. Profanar o sábado, ou seja, já está claro, não precisa nem explicar. Trabalhar no sábado. Comer a carne da oferta estando impuro. É só você lembrar, por exemplo, dos filhos de Eli. Metia com um garfo assim no caldeirão lá e já arrancava aquele trem, mesmo cru já comia. Comer a gordura do sacrifício, ou seja, você está comendo a gordura que é de Deus. A gordura tinha que ser queimada para Deus, esse cheiro tinha que subir para Deus. Ou seja, a gordura, é só a gente pensar no nosso churrasco, né? Na medida que a gordurinha cai no carvão, vai fazer... Aquilo ali tinha que dar fumaça, cheiro agradável para poder subir para Deus. Então, resumindo, você está tirando aquilo que vai tirar o cheiro agradável para poder chegar diante do Senhor. Aí hoje seria o quê? Hoje poderia ser várias coisas. Eu colocaria a primeira coisa ali, você está tirando sua oferta. Dinheiro. Você está tirando seu dinheiro? Você está tirando um bom perfume. Você está dando seu dinheiro de forma errada? Você está tirando o perfume. Você não tira horas para poder orar a Deus? Você está tirando o perfume. Você não adora a Deus não, filho? Você está tirando um bom perfume. Lá na igreja lá vamos ficar eu na hora que eu estiver adorando. Está tirando o perfume. É melhor você se entregar e o seu perfume chegar do que o outro ficar te olhando e o perfume dele não sair nem do teto. Essa é só uma das que eu poderia dizer, tá bom? Sacrificar animais fora do tabernáculo e não trazer à porta do tabernáculo. Ou seja, você está quebrando o mandamento. Você pegava o animal e trazia na porta do tabernáculo para o sacerdote pegar o animal e levar para sacrificar lá dentro. O único animal que era sacrificado fora, mas também não era pelo homem, era o segundo bode da expiação, que colocava a mão sobre ele e largava ele lá no deserto para ele poder morrer. Ou seja, um
um outro animal, uma outra presa, né? Ele era presa, um outro animal vinha e matava ele. Ou às vezes ele morria de fome, sede, frio, por aí vai. Opa, cadê? Deixa eu correr aqui. Sacrificar, porta, trabalhar, beber ou comer sangue. Isso daqui, né? A gente sempre fala disso. Incesto. Sabe o que é incesto, gente? Não é no cesto, não, tá? É incesto. E isso daqui engloba um monte de coisa. Tudo que você pensar assim, pai com filha, filho com mãe, mãe com não sei o que, irmão com irmão, incesto. Isso daqui diante de Deus. Só que o incesto, deixa eu mandar para vocês aí, não é só o ato aqui, Bíblia, estou falando de Bíblia. O incesto não é só o ato quando você foi lá e praticou o ato com a sua irmã. Mas se você vê a sua irmã pelada e tiver desejo por ela, aí você vai ver a Bíblia dizendo assim, querido, o homem não veja a nudez da sua irmã, o pai não veja a nudez da sua filha, o irmão não veja a nudez da sua tia, não veja a nudez da sua sogra, e por aí vai. Só de ver, por quê? Olha para você ver, a Bíblia já estava mostrando para nós uma coisa que Jesus iria falar lá na graça. Lá na graça Jesus falou assim, ó, se só com os teus olhos olhares e desejares, já cometeu adultério. Só que a lei também tinha isso. A lei dizia o seguinte, você não deveria olhar, ou seja, porque geralmente quando você está com um parente mais próximo e na condição que aquele povo vivia, logo poderia ter uma oportunidade, uma causalidade de haver esse fato. Por exemplo, quando o cão olha para o seu... Ainda não tinha lei, mas quando o cão chega lá, vê seu pai bebo pelado, que é trem enchimento, ele sai e assim, sai debochando. Os outros filhos, os outros dois irmãos, o que faz? Pega um lençol, entra de costas, cobre o seu pai. Aí quando Noé dá a palavra, lá em cima Deus assina. Olha para você ver. Deus não falou com Noé para amaldiçoar Cã. Deus amaldiçoou a Cã. E Deus literalmente, assinou embaixo. Por quê? Porque ele viu a nudez do seu pai. E isso não é correto. Ah não, traz que a menina, eu dou banho nela. Você dá banho nela? Quantos anos ela tem? Tem 10 anos de idade. Vou dar um murro na sua cara. Você está doido? 10 anos de idade, menino de 10 anos de idade hoje, meu filho. Se ela for daquelas que come muito sucrilho, deixa eu falar de você, menina que você olha e vai dizer, você nem tem 10 anos, não, você nem tem uns 15. O mundo mudou, gente. Ah não, traz aqui pra titia, eu dou um banho no meu sobrinho. Quantos anos tem seu sobrinho? 15 anos. Aqui pra titia? Você é doido, senhor? Poxa! Gente, é só a gente observar a Bíblia. Se a gente observar a Bíblia, a gente deixa de viver muitos danos, muitos pesos na nossa vida pode ser evitado por causa disso. Porque que pai hoje estupra a própria filha, gente? Estupra a própria filha não é porque nasce, não é porque começou assim, viu, e na hora que viu já pensou assim, agora que eu te pego. Não, gente, esse negócio está na mente, já tem tempo, não é de hoje não. Consagrar as crianças aos ídolos, comer sacrifício antes do tempo determinado, ou seja, não deixar nem sequer o sacrifício assar para poder comer. Consagrar as crianças aos ídolos, isso aqui acontece até hoje, né? Quantas crianças hoje você não vê que tem nome de santo? Maria das Mercedes, é jogador de futebol. Maria Padilha, Maria não sei o que, não sei o que. Aí, por que você dá esse nome do seu filho? É por causa do jogador fulano. Gente, mas como você está dando nome do seu filho por causa do jogador? Qual o nome do seu filho? David Beckham. Bicho é um baita de um crioulo. David Beckham? O bicho é louro, rapaz. Não, é David Beckham. Ainda escreve errado, né? Espiritismo. Nossa, Deus.
adultério, homossexualismo, sodomia. Observe que eu coloquei os dois dentro do mesmo parâmetro. Você é homossexual, filho? Sou. Deixa eu te falar para você. Você merece ser apedrejado. Você merece morrer. Quem aqui está dizendo, eu não é Bíblia? Você merece morrer. E você? Eu sou um sodomita. Aí que você tem que morrer mesmo. Sexo com mulher menstruada, os dias da mulher, morte. Olha, gente, Deus ele é demais, gente. Ele é demais. Nossa, Deus. Ele é demais, Não, nem conversa não. Olha que coisa interessante. Quando a mulher ganhava uma menina, a sua purificação era de 40 dias, correto? Mas quando ela ganhava um menino, gente, geralmente a purificação dava-se em 10 dias. Geralmente. A purificação aqui é a purificação da mulher. Por quê? A purificação era por causa do sangue que ela derramava. Porque quando a mulher derrama sangue, ela está derramando. Como ela teve uma menina, é como se ela pagasse em dobro os seus dias de purificação. Quando ela ganhava um menino, é como se ela estivesse pagando somente a purificação dela. Ok? Toda mulher, quando ela estava no seu fluxo, ela ficava fora da casa. Era assim que se colocava. Fora da casa, já tinha um local específico. Por quê? Porque sabia-se que se ela estivesse fora da casa, o homem, que era totalmente diferente de hoje, quando ele entrava no seu quarto, vamos pensar num quarto, numa tenda, né? E ele procurasse a sua mulher, abre aspas, vou colocar 4 aspas aí, então. Ela era rubrica, fecha aspas. Colocando 4 aspas para ficar mais fácil de entender. Por quê? Porque a mulher aqui, nesse contexto, era uma mulher que estava mais para um sentido de objeto para o homem. Ou, em outras palavras, a mulher só servia para filhos. Aí a Bíblia diz assim, olha, querido, nos dias da mulher, deixa eu te falar para você não vai praticar sexo com ela. Mas por que, Senhor, eu não posso? Por alguns motivos. Quando a mulher está nos dias de derramamento de vida, ela tem que ficar fora da casa ou fora do arraial. Por quê? Se ela ficar dentro, ela está contaminando todo o arraial. Todo o arraial é contaminado por causa dela. E não tem só uma mulher no arraial, ok? Então agora vamos pensar, se ela está contaminando o arraial, significa que a vida que ela está contaminando, a vida que ela está derramando é uma vida impura, correto? Só que aí vamos lembrar que o homem, ele tem no seu prepúcio uma aliança, e essa aliança tem que ser pura. Então, quando o homem tem relação com a mulher nesse contexto, a aliança dele diante do Senhor se torna impura. Todo o arraial fica impuro. Ok? Deu para entender? Então, quando alguma menina perguntar para vocês, mulheres, e tem algum problema se eu quiser ir para a casa do meu marido? Aí você responde para ela assim, filha, deixa eu falar para você, nem debaixo do chuveiro. Nossa, mas eu misturo tão pouquinho. Nem debaixo do chuveiro. Caça-moto, senhor. Espera esse trem ir embora. Sabe por quê, gente? Da mesma forma que isso daqui acontecia na lei, acontece hoje na graça. É a mesma coisa.
Não muda, isso daqui não muda para Deus. Há alguns princípios bíblicos que diante de Deus não muda. É a mesma coisa, pode mudar somente algumas palavras, mas o princípio é o mesmo. Se você quer a sua casa contaminada, se você quer a sua cama contaminada, que é o altar de Deus, se você quer que os seus filhos sejam contaminados, então, por favor, faça isso. Agora, se você quer uma vida... Calma, amor, deu 8h50 agora. Porque você já quer tomar café? Vai. Nossa! Deixa eu só terminar aqui da folha, eu estou terminando, só tem mais 2 aqui. Aí a gente para, tá? Nossa, que isso? Poxa! Nossa! Bravo só! Chega! Nossa, tá bom. Já vamos, já. Gente, deu para poder entender esse sentido aqui da impureza? Sim. Ok? Beleza. Outra coisa para poder entender. Acho que eu já contei isso para vocês aqui, eu já expliquei. Outra coisa que acontecia, do motivo. Isso aqui é uma coisa assim que é difícil de explicar. Mas outra coisa que tinha que ter um motivo da mulher ficar fora de casa, por quê? Fala vocês aí que tem cachorro. Cachorro, não cachorra. Vocês têm cachorro não, gente? Rato? Ah, não. Achei que você falou que tem um rato. Uai, como assim? Uai. Gente, olha só. Vou pegar aqui o cachorro para ficar mais fácil, tá? Cachorro, ro mesmo, tá? Por que de tempos em tempos essa coisinha fofa aqui, ele fica procurando chorrar? Sim, Sandra? Chorrar! Pelo menos uns 3, chorrar! Por que de tempo em tempo ele fica procurando a cachorra? Porque a cachorra, ela entra naquilo que nós chamamos de... Não é assim? Mas a cachorra só entra no cio se ela derramar. Antes da cachorra derramar sangue, cachorro nenhum procura ela. Mas é da primeira gota, gente. Assim parece que chega longe. Eu acho que até antes dele já começa o trem assim, não é? Pois é. Você acha que aqui acontece diferente? Olha. O homem parece que ele começa a sentir quando a mulher está preparada para... A mulher não entra no cio, né, gente? A palavra é outra. Mas é como... Ela não é cachorra, né? Graças a Deus! Ó, pois a cachorra, ninguém procura, nem cachorro. Porque já castrou. Já castrou, né? Para evitar isso daqui. Para evitar essa cachorra. Isso. Agora veja, quando o homem, ele começa a sentir que a mulher está começando a entrar nesse processo aqui, gente, é uma loucura. É o mesmo princípio. Ou os portões ficavam com xixi de cachorro. O cachorro Sério? dentro de casa. Sério? Então só Também tem senti longe. Eu não sou desse jeito. E no portão, né? É isso aí. Late à toa e você fala, para, não adianta. Meu cunhado, É isso aqui, ó. As escadinhas que ele nunca desceu na vida, nunca na cachorra pra você. Pois é, aqui ó. Sabe por quê? Simplesmente para ver o coito e logo em seguida a procriação. Agora, gente, olha, se você parar para olhar isso daqui e olhar o princípio de Cristo derramando o seu sangue e tendo o princípio da procriação ou do nascimento da igreja, é a mesma coisa. Claro que eu não vou explicar isso agora, né? Não. Porque a gente vai tomar café, porque senão a dona Alessandra até me bate. Pode dar pausa aí, filho. E depois de uma dessa, aí no finalzinho da página aí, claro, Yom Kippur, blasfêmia. Yom Kippur é o dia do perdão. Sim. Ok? É o dia do perdão.
Você tinha que ficar 24 horas assolando a sua alma. Você jejuava de 6 horas da manhã, desse dia chamado, 6 horas da tarde desse dia chamado hoje, na sexta. Logo isso contava como um sábado, 6 horas. E ficava jejuando até as 6 horas, ou 18, melhor dizendo, do outro dia, ou seja, 24 horas. Você não poderia colocar nenhuma roupa no seu corpo que era feita de animal, ou seja, de couro, né? Somente roupa feita de linho, né? Porque, não, como é que é? Linho. Deixa eu lembrar aqui. Linho e... Eram 2 tipos de vestimento. Uma era de linho e a outra era de... Nossa, fugiu agora o nome. Tem um nome. Qual que é a cara do punch, sabe? Não, na verdade é silício, né?